Olá pessoal, prazer estar com vocês aqui nesse congresso e eu gostaria assim de começar agradecendo muito o convite das pessoas que estão providenciando, né, esse meio para nós nos comunicarmos, esse meio para nós nos conhecermos melhor e poder falar um pouco disso, né, do que é esse meu tema, que eu sou apaixonado, que é a minha vida, né, em termos de falar com as pessoas, ensinar as pessoas, trocar ideias com as pessoas sobre comunicação e o que a comunicação interfere na vida das pessoas. Quando a gente estava conversando com o pessoal que providenciou o congresso, que entrou em contato comigo, eles falaram, pô, Renato, a gente queria um pouco que você passasse esse seu lado, esse seu jeito, esse seu método que você usa. E coincidentemente eu falei para eles, uau, que bacana, porque eu tô acabando de lançar um livro, eu tô acabando de entrar com um processo realmente de tudo que eu fiz até hoje para fazer com que as pessoas ganhem esse poder de influenciar, cativar, trazer as pessoas para elas. E vamos acompanhar um pouco do que é essa ideia junta e de como esse método se sustenta e como ele fala. Esse método se chama cativar, um nome bem propício, né? Gostaram? Cativar, cativar é trazer as pessoas. E ele desperta talentos, ele faz com que as pessoas consigam mostrar o que elas têm dentro delas, né? O que elas conseguem, assim, explorar e tá tão escondidinho lá. Antes, né, de a gente começar a entrar no método em si e começar a falar deles, vou me apresentar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, o porquê, né? Por que eu posso estar aqui falando com vocês sobre isso, por que eu tenho, assim, uma pequena bagagem em relação a tratar com pessoas e falar com pessoas. Durante 22 anos da minha vida, eu tive uma experiência no mercado de venda direta, de falar com pessoas, de cativar pessoas, de trazer pessoas para uma filosofia de vida. A gente até brincava que era assim, eu na verdade não vendia um sistema, não vendia produtos. Eu vendia um sistema, eu vendia uma forma das pessoas viverem e para isso era preciso muito, mas muito cativar as pessoas e trazer as pessoas para aquilo que a gente gostava de fazer. Aí para poder fazer isso, para trazer as pessoas, eu fui atrás de inúmeras coisas, né? Fiz tudo quanto é curso, fiz um monte de envolvimentos e especializações para poder trazer para essas pessoas um conteúdo bacana. A minha equipe de vendas tinha 25 mil pessoas e depois dela veio múltiplos de outras empresas que me contratam hoje. Então eu já falei sobre esse tema para um número considerado, né? Mas de onde eu vim? Me formei em Direito no Mackenzie, né? Assim que eu me formei em Direito, eu sempre brinco nas minhas palestras que meu pai chegou e falou assim, filho, você quer ser advogado ou quer ser empresário? Eu achei que ser empresário ia ser muito legal. Aí eu falei, quero ser empresário. E lá fui eu me meter a ser empresário. E como empresário, tive as minhas empresas, né? Fui desenvolvendo esse processo todo de ser um empreendedor. Sou apaixonado pelo empreendedorismo, por querer fazer as pessoas, principalmente por isso, por querer fazer as pessoas acontecerem. Né, e acontecer buscando o que elas têm de melhor, como eu já falei para vocês. Fui nessas de buscar como aprimorar as pessoas, de como fazer as pessoas acreditarem mais nelas, eu fiquei durante muitos anos como instrutor de um instituto chamado Instituto Dale Carnegie. Provavelmente vocês conhecem o livro do Dale Carnegie, nem sempre as pessoas reconhecem o nome Dale Carnegie, mas o livro todo mundo lembra. E o livro é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi para mim um ícone do que se trata disso, das relações interpessoais no mundo. Eu sou um fã desse instituto, sou um fã do Dale Carnegie, assim, de carteirinha, aquele que fala, uau, se é para seguir um cara, é esse que eu seguiria. Né? E eu fiquei 11 anos como instrutor lá, nossa, acho que aprendi bastante com as pessoas e principalmente com os instrutores maravilhosos que tinham lá, pares meus que trabalhavam eficientemente nessa mesma pegada. E lá eu também conheci algumas pessoas que depois me levaram para saber aprender sobre coach. Eu brinco que no Dale Carnegie a gente já era coach há muito tempo, e aí hoje em dia o nome virou, né, ser coach, e a gente começou a trabalhar em coach, e eu amo falar em público e fazer as pessoas falarem em público. Durante 25 anos eu aprimorei pessoas para serem multiplicadores. E aí eu me especializei em ser um coach de apresentação também. Muito bem, dada essa minha apresentação rápida para vocês, espero que
vocês vejam que, na verdade, eu posso trazer algum recado ou podemos trocar algum recado a respeito do que nós vamos falar aqui hoje. Eu sempre costumo dizer que, assim, uma palestra ou um recado ou esse nosso bate-papo aqui sempre tem que despertar alguma coisa nas pessoas que estão assistindo, né? Sempre tem que despertar uma, assim, por que eu vou ouvir isso? Qual que é o grande recado de ouvir isso? Para que eu preciso, na verdade, ouvir isso? Eu acredito que o método Cativar vai trazer para as pessoas algumas coisas muito rápidas. Primeiro, despertar o talento que cada um tem. Olha só, você tem um talento aí em você, falta ele vir para fora. E eu sei que ele está aí, tá? Porque todos nós temos umas coisas muito fortes dentro da gente. A gente tem que aprender a como é que eu ponho isso no jogo, né? Como é que eu faço isso ser uma ferramenta minha do dia a dia. E isso vai fazer com que as pessoas descubram o verdadeiro potencial que elas têm. Poxa, o que eu tenho dentro de mim? Renato, você está falando uma coisa, mas, cara, na boa, eu acho que não tem. Tem, e é uma questão de você aprimorar isso para descobrir. Outra coisa também muito legal que o método Cativar traz é a possibilidade, a chance de fazer com que as pessoas tirem as ideias que estão lá embutidas na cabeça dela, que estão lá no coração dela, que fica aquele negócio dentro dela e não consegue sair. Essas ideias a gente faz vir à tona com esse método Cativar. Eu também sou, como já falei, ficcionado por comunicação. E eu acho que comunicação tem uma coisa que envolve tudo. Tudo está relacionado à comunicação. E os grandes líderes conseguem grandes resultados através de uma melhor comunicação. Então o método Cativar também faz isso. Ele propicia que as pessoas tenham se catapultem em relação a suas comunicações. E por ter uma boa comunicação, óbvio que ele vai começar a fazer com que oportunidades aconteçam na vida das pessoas. Essas oportunidades, elas vêm de encontro ao cara começar a ter, né, a vontade de ir, a vontade de fazer, e com isso ele começa a soltar as suas crenças limitantes e vai em frente e consegue novas oportunidades. Muito bem. Além disso, nós também temos a grande ideia, né, a grande vontade de fazer com que as pessoas possam trazer à tona também não só aqueles pensamentos maléficos, né, que fazem com que as pessoas fiquem para baixo, e sim que elas possam dividir as suas vitórias. Quando a gente conta as vitórias para as pessoas, quando a gente conta aquilo que a gente já conquistou, a nossa vida começa a ficar mais forte. Então, assim, gente, o que a gente quer aqui? Fazer que o método Cativar, ou falar do método Cativar, para que ele consiga demonstrar para as pessoas o quanto elas podem se desenvolver, o quanto elas podem fazer uma virada na vida delas, o quanto elas podem trazer isso através de um procedimento. Eu acredito muito em processos. Vim da indústria, trabalhei muito tempo em indústria, então eu acho que processo é uma coisa fundamental. E sem os processos andarem corretamente, as coisas não acontecem muito bem. Então, o processo de fazer o encaminhamento ideal de uma comunicação faz com que as pessoas possam se tornar muito, mas muito mais influentes. Trazer, assim, uma energia de as pessoas quererem estar perto de você. E aí começa um lado que é muito bacana. Não sei quanto é a sua dificuldade disso, se é que você tem. Eu converso muito com líderes, eu converso com muitas pessoas do dia a dia, e essas pessoas, volta e meia, demonstram que elas precisam de uma forma de lidar com essa agônia, como eu digo, não é agonia, uma agônia de querer fazer e não conseguir por causa de crenças limitantes ou por causa de coisas que elas têm que fazem com que nada ande, né? Ou barreiras, ou posicionamentos, ou formas erradas de pensar. Então o método Cativar nada mais é do que um acróstico. E esse acróstico vem da decomposição desta palavra, né? E como é que ela fica? Então nós temos cativar, então o C. O nosso C é o C de conquistar a informalidade. Uau! O A é de amar as ideias que defendemos, aquela paixão intrínseca que nós temos sobre aquilo que nós falamos. O T de ter conteúdo para sustentar uma conversação. Será que nós temos isso? Será que nós conseguimos ter isso no nosso dia a dia? E esse I, o nosso E de implantar uma semente no coração das pessoas. Parece lúdico, romântico, e nós vamos ver o quanto isso é interessante. Quanto é interessante nós sermos lúdicos e românticos,
para a comunicação em si. O V nada mais para nós é do que vencer pela sabedoria da escuta. Olha que legal, quanto nós temos desenvolvido esse poder de escuta no nosso dia a dia, o quanto a gente usa isso, né? As velhas frases montadas disso, mas o quanto a gente está usando. E o novo A? O novo A é de argumentar diante das objeções. Será que você tem uma capacidade verdadeira de argumentar contra as coisas que acontecem, contra as coisas que as pessoas colocam para as coisas suas não andarem, as suas crenças limitantes também? Como é que você está nisso? Tá bem, tá ruim, tá mal? Como é que melhoraria isso no seu dia a dia? E o R? O R nós temos que é o remar na direção do seu sonho dourado. Você tem um sonho dourado? Você tem um objetivo lá no final? Você tem aquela coisa que você gostaria realmente de se tornar e ser? Uau! Se você tem, ótimo, porque se você tem, já é um grande caminho de como eu vou chegar lá. Isso pode ser um grande aprendizado para você trilhar, né, um objetivo. E não só ter o objetivo, mas quando você faz etapa a etapa, como é que fica mais fácil chegar nele. E para quem não tem? Para quem não tem esse sonho dourado? Uau, será que nós conseguimos também, juntos, ir fazendo um direcionamento disso, através de um passo a passo, onde isso possa fazer sentido na cabeça das pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, apesar de eu já ter dado um resumo aqui para vocês, né? O que é conquistar a informalidade? É aquele modo que nós temos de fazer com que as pessoas gostem da gente, fazer com que a gente consiga se aproximar dos outros, ter a capacidade de passar de um dia para o outro a frequentar mais e mais lugares. Não sei se você consegue imaginar isso, o quanto você pode introduzir na sua vida mais e mais pessoas. Isso é fantástico, é ótimo, é uma oportunidade que a gente tem de nos mostrarmos, de fazer com que as pessoas saibam que você existe. A outra bacana também, né, como nós falamos, amar as ideias que nós defendemos, que vem do primeiro A, né? Você realmente gosta daquilo que você fala? Eu sempre brinco quando as pessoas falam comigo, mas você é palestrante, você sempre fala de comunicação. Eu falo, cara, se você escolheu o assunto errado para falar, você está danado. Porque, na verdade, você tem que amar muito as ideias que você vai defender. Porque você vai falar delas muito tempo. Você monta uma palestra muitas vezes, você fala a mesma palestra durante um bom tempo. Óbvio, nós vamos mudando as coisas que a gente fala, como a gente fala, a gente vai aprendendo com os participantes, a gente vai trocando ideias do que nós vamos falando, mas a gente tem que gostar muito, porque senão esse assunto morre, fica ruim, né? Você vai se desgastando e aí começa a acontecer aquela situação desagradável que você fala assim, poxa, acho que eu quero trocar. Acho que não é bem isso que eu quero falar. Eu acho que eu quero trocar ideias sobre outras coisas. Eu acho que eu cansei disso. Acho que tem assunto mais legal. Nem sei se eu estou gostando mais de falar disso. Aí começa todas aquelas minhocas na nossa cabeça que vai tirando você daquilo que você defende e argumenta. Então, para você argumentar muito tempo sobre alguma coisa, para você falar muito tempo sobre alguma coisa, você tem que gostar bastante daquilo. Você tem que, sabe, pegar aquilo com unhas e dentes, como fala o pessoal, e, poxa, ir atrás, estudar muito e falar muito sobre esse mesmo assunto. O outro que nós falamos, né, que além do, que é o T, né, que é o ter conteúdo para sustentar uma conversação. Olha que interessante isso. Muitas vezes, dentro desse método, né, que a gente está passando para vocês, as pessoas falam assim, poxa, eu não consigo conversar muito com as pessoas. Aí, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu sempre pergunto para elas, eu falo assim, legal, mas o que você sabe sobre vários assuntos? A pessoa fala, como assim, sobre vários assuntos? Como é que você encara saber um pouco mais, com longevidade, sobre aquele assunto que você quer falar? Aí a pessoa vira para mim e fala assim, não tô te entendendo, cara. Isso é fácil. Quanto tempo você consegue conversar sobre um assunto que você gosta e de preferência que a outra pessoa também goste? Aí as pessoas falam, sei lá, nunca parei para pensar nisso. Aí eu falo, você já treinou? Porque assim, gente, é fácil isso. Vocês já passaram por aquela situação
onde, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, você gasta seu repertório rapidinho e de repente você fala assim, e agora? O que eu vou falar com ela? Já passou isso com você? Uau, né? Comigo já, várias vezes. Eu já tive situações super embaraçosas, que você fica vendo a pessoa com aquela cara de paisagem, você fala, e agora? O que eu vou falar para ela? Como é que eu vou conversar? Do que eu vou trazer? Que eu vou tirar da minha manga? Como é que eu faço isso render? E aí você acaba perdendo o contato com a pessoa, você acaba perdendo a fluência com a pessoa, você acaba perdendo o interesse dela por você. Olha que maluco. Além do T, nós temos o I, que é o implantar uma semente no coração das pessoas. Ah, Renato, que bonitinho isso, né? Parece coisa de criança. E não vamos esquecer que nós todos somos crianças eternas. E a gente não deixa essa criança acontecer nas nossas vidas muitas vezes. Barramos isso, o que é uma pena, porque nós temos muito para entregar como crianças. E muito desse mundo lúdico. A gente vive numa era de tecnologia, a gente vive numa era onde as pessoas fazem grandes negócios, se correspondem, entram em contato um com o outro o tempo inteiro, sempre pelo meio do quê? Do computador. Muitas vezes as pessoas trocam muitos e-mails e sequer pegam no telefone para ouvir a voz do outro. Muitas vezes a gente está convivendo com uma pessoa comercialmente durante muito tempo, e a gente nunca olhou na cara dela. As pessoas estão perdendo esse elo, e isso pode ser um grande diferencial para quem gosta de praticar este elo, para quem gosta de estar junto, para quem gosta de pessoas. Gostar de pessoas é fundamental. Então, assim, a gente precisa implantar a semente no coração das pessoas, e para isso a gente tem que ter contato com essas pessoas, a gente tem que vivenciar as pessoas. Você já tiver aquela experiência desagradável de mandarem um e-mail para alguém e a pessoa entendeu tudo errado que você falou? Você fala, mas como pode? Eu escrevi tão bonitinho. Quando eu li, até tinha uma entonação certinha. Já passou por isso? Eu já, gente. Aí de repente você fala para outra pessoa, aí você consegue um contato com ela, você fala, nossa, mas tá tão brava por quê? E se você tiver a chance dela te falar realmente porque ela tá brava, ela vai te confessar que ela recebeu um e-mail seu. Nossa, mas que grosseria sua. Como é que você pode falar assim comigo? Eu sempre te tratei tão gentilmente. Você fala, gente, o que eu escrevi? Aí você vai lá e você é capaz de ler e falar, não, mas eu escrevi bonitinho. E ela fala, não, tá vendo essa palavra aqui, olha? Ainda você colocou ela em negrito, só porque você queria dar uma atenção maior sobre um assunto. Olha como é louca a cabeça do ser humano, gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E quando a gente fala de implantar uma semente, é mais ou menos assim, dentro de um método, você conseguir colocar dentro das pessoas a capacidade de falar com elas de sentimento para sentimento. Como faz isso, Renato? Uau, isso faz parte do método, e a gente vai falar aqui um pouco desse método ainda. Só estou dando para vocês uma abertura geral do que ele é. E o outro, né? Cativar o V de vencer, como eu falei lá, vencer pela sabedoria da escuta. Vem cá, como é que está a sua escuta? Como é que é a sua capacidade de ouvir os outros? Você tem a tendência a falar mais ou ouvir mais? Você como um líder, você como um amigo, você como uma pessoa que quer ser influente, você ouve mais ou fala mais? Existe um ditado muito simples, né, que diz, se nós temos 2 ouvidos e uma boca, é para usarmos mais o quê? O ouvido, né? No entanto, a gente tem uma vontade de falar, a gente tem uma crença que a gente consegue só comandar uma situação através da fala. E, gente, olha que interessante, uma primeira pergunta fundamental para a gente entender o que é oitiva. A oitiva, o comando de uma conversa, vocês acreditam que está mais na mão de quem? De quem mais ouve ou de quem mais fala? Quem tem mais informação? Quem mais ouviu ou quem mais falou? E para nós que queremos nos tornar pessoas mais cativantes, pessoas que atraem mais as pessoas, vocês acreditam que as pessoas vão gostar mais de você se elas tiverem a chance de falar ou se você ficar falando para elas ouvirem? Respondendo todas elas para vocês. É muito bom a gente aprender a ouvir. Mas não é aquele ouvir
Fala aí. Não, ouvir mesmo, com atenção, buscando os detalhes, sabendo do que essa pessoa está falando para você, sabendo o que ela está transmitindo, pegar cada detalhezinho do que ela fala, até para depois guardar e pensar, nossa, o que essa pessoa quis falar nessa hora? O que foi que ela tem na cabeça dela que ela quis falar e ficou meio preso ou não ficou preso, mas, poxa, que capacidade de interpretação que eu tenho a partir de agora. Quantas coisas eu posso juntar mediante as informações que ela me deu? Quantas vezes vocês já presenciaram uma cena? Essa cena eu acho a mais maravilhosa de todas. Quando você está com alguém, chega uma outra pessoa, essa pessoa tem uma capacidade incrível de ouvir, ela interage com você, com o seu amigo e tal, e esse seu amigo começa a despejar um monte de coisa. Aí essa pessoa ouve, você lá só analisando a situação, né, o que está acontecendo. Ele ouve. Aí o cara vai embora depois de ter ouvido um monte. O seu amigo está do seu lado, vira para você e fala assim, uau, hein? Esse cara é sensacional, você não achou ele muito simpático? Porque o que mais as pessoas querem hoje, gente? As pessoas querem desabafar, as pessoas querem falar. Então a capacidade de ouvir é uma riqueza que poucos têm. Nós, no mundo corporativo, muitas vezes, pela emergencialidade dos fatos, pelo aquilo que a gente quer que aconteça num ritmo alucinante, que é tudo que acontece hoje, e tudo bem, esse é o ritmo mesmo, nós chegamos nos nossos liderados e o cara vai falar uma coisa, e quando ele começa a falar, qual é o nosso intuito? Putz, já sei o que ele vai falar. Nossa, eu já sei até o final da frase dele, eu já sei todo aquele assunto que ele já vai mencionar, e aí o que eu faço com o cara? Corto. Na hora eu já falo, tá, véi, já vai pro final que eu conheço essa historinha. Quantas vezes a gente se dá no flagrante de falar assim, puxa, mas eu não conhecia esse lado dessa pessoa. Óbvio, eu nunca parei para ouvi-la, eu sempre deduzi tudo que ela ia falar, eu sempre soube tudo que ela ia falar. E aí as pessoas se desiludem, se frustram com os seus líderes. Já existem, né, várias pesquisas que denunciam que muitos dos liderados, muitos dos colaboradores da empresa não deixam as empresas por causa do seu salário, não deixam as empresas por conta da falta de benefício. A maioria deixa por falta de entrosamento com seus líderes. Olha que louco, gente. Você que é um líder, preste atenção nisso, é responsabilidade sua. E muitas vezes as pessoas falam, mas quando a gente dá a chance deles falarem, nossa, Renato, vem tanta besteira. É nas besteiras. Olha, hein? Aqui, ó, entre nós. É nas besteiras que você conhece o cara. É nas besteiras que ele vai te falar um monte de coisa da vida dele. É na besteira que ele vai te contar todo um procedimento que ele usa para raciocínio mental que ele tem. E você vai começar a conseguir trabalhar melhor essa pessoa. Já pensou por esse lado? Gente, ninguém vem pronto. Ninguém. Nenhum liderado seu vai vir pronto. Nenhum amigo seu vai vir pronto. Você tem que trabalhar as pessoas. E quando eu falo de trabalhar, é realmente trabalhar. Porque você tem que fazer do contexto aquilo que você quer. Ninguém vai vir pronto. E se vier, talvez seja pior. Porque aí vem cheio de vício, a gente reclama que a pessoa vem cheio de ai meu Deus, eu não aguento esse cara. Porque ele faz isso, porque ele, não sei o que, ele acha que de onde ele veio, ele é superior. Tá? Ou seja, vamos parar de reclamar e vamos formar as pessoas. E vamos formar um ambiente que nós queremos trabalhar com elas. Para isso, uma grande dica é essa que nós estamos falando. E depois de a gente saber ouvir as pessoas, né, a gente saber esse poder todo, a gente ainda tinha uma outra coisinha dentro do método cativar, que é argumentar diante das objeções. Mas olha só, quando a gente fala, se eu já ouvi, olha como as coisas vão tomando um rumo, né? Se eu já tive a capacidade de ouvir as pessoas corretamente, de uma forma legal, quando chega na hora de argumentar as objeções, mais uma vez, se eu ouvir bastante, quem tem mais informação? Eu. E como eu tenho informação, eu já começo a bolar a forma como eu vou fazer essas quebras de objeções. Lidar com objeções é uma coisa do dia a dia. Alguma vez você já deu uma ideia que todo mundo fala assim, nossa, isso não tem nada para falar, tá perfeito, pode tocar. Gente, se alguém fez isso com você, toma cuidado, porque talvez seja uma armadilha. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é as pessoas fazerem objeções. Aliás, eu aprendi há um tempo atrás
com uma diretora minha, né, da empresa que eu trabalhava, que eu, né, cá entre nós aqui, eu ficava meio bravo quando eu vinha, explicava tudo, tintim por tintim, dava todas as coisas para as pessoas fazerem, fazia checklist, fazia uma conduta, tudo lindo, maravilhoso. Aí eu entregava para as pessoas e começava a vir aquele monte de perguntas. Eu falava, poxa gente, de duas uma, ou eu explico muito mal, que pode ser, ou os caras não estavam prestando atenção. Ah, pelo amor de Deus, falei tudo, onde que o cara estava com a cabeça? Será que ele estava lá fazendo coisa no celular? Será que ele estava no laptop e não ouviu? Será que ele estava no computador e não ouviu? Será que ele estava, sei lá, fazendo o que e não ouviu? Pensando na morte da bezerra, né? Como a gente fala. Não sei no que o cara estava fazendo, mas... Aí essa diretora minha virou um dia para mim e falou assim, Renato, você já pensou que as pessoas que mais perguntam, as pessoas que mais colocam objeções, elas estão te dando a maior pista de que elas estão interessadas no assunto? Quando ela falou isso, me caiu uma ficha e eu falei, gente, como eu sou burro. Olha que inocência minha. E eu achando que o cara não queria nada com nada. Aí vem um pouco do que a gente aprende sobre psicologia positiva, né? De começar a encarar o que as pessoas têm de bom. E verdadeiramente, né, pessoal? Uma pessoa que vem, te faz perguntas, coloca objeções, o que ela está te falando nas entrelinhas? Que ela está interessada no assunto. Porque quando uma pessoa não está interessada no assunto, o que ela faz? Ela deixa de canto. Ela engaveta, como a gente fala, né? Você falou, aí a pessoa não pergunta mais, o assunto morre e você acaba dizendo assim, nossa, e aquele projeto? Onde é que foi parar? Por que as pessoas não se interessaram mais? Ai, que chato, que desagradável, e morre o assunto. Louco, né? Mas é mais uma oportunidade de a gente ver como esse método pode trazer várias coisas para nós o tempo inteiro. E eu ainda continuando a pensar, né? O que é então, depois de tudo isso, remar na direção do nosso sonho dourado? É nada mais do que conquistar nossos sonhos, de chegar num momento onde tudo está acontecendo bem. E as pessoas viram para mim e falam assim, Renato, e aí você? Já que você está inventando esse método, passando para a gente, as pessoas chegam lá. Você já chegou lá? E eu falo, lógico, graças a Deus. Já cheguei lá várias vezes. E uma coisa que a gente aprende em coaching, rapidinho, né? Quando a gente chega num coach, o plano mais básico do coach é dizer o quê? Olha, você está no plano A e nós vamos no ponto B, né? No ponto A para o ponto B, nós temos aí um monte de coisas que devem acontecer, um monte de trabalho que nós vamos fazer para que você alcance o ponto B. E eu sempre digo para os meus coaches assim, olha que bacana, só que, gente, quando eu estou no A para o B, quando eu estou chegando perto do B, vocês acreditam que o B ainda era aquele mesmo do começo? Óbvio que não, né? O B muda. Então, quantas vezes eu estive no meu sonho dourado? Várias. Estar aqui falando para vocês hoje é parte de um sonho dourado que eu tive há muito tempo atrás. Em 2012, quando eu encerrei a minha empresa, vendi minha marca, eu decidi que eu queria ser um trainer, que eu queria ser um palestrante. Opa aí, onde é que eu estou hoje? Vê se isso não é um sonho dourado. Como é que começou isso? De onde veio? Por que veio? Como aconteceu? Uau, um monte de coisas rolaram. E nem faz tanto tempo. Afinal, a gente vai praticando um método, vai praticando uma forma de trabalhar, que nada mais é disso que eu estou contando para vocês superficialmente, mas a gente vai fazendo isso e quando a gente vê, a gente pratica isso numa agilidade que faz com que o processo da nossa vida ande muito mais rápido. Eu estou, desde 2012, entregue a essa carreira única de ser palestrante. E olha quanta coisa já aconteceu de bom, quanta coisa já, pipocou aí para as coisas irem avançando e já estarem no degrau que estão. E aí, com essa breve passagem para vocês do que é o método Cativar, eu queria me prender, na verdade, naquele primeiro de todos. E aí sim, falar um pouco mais com vocês sobre o que é conquistar a informalidade. Eu escolhi esta parte do método Cativar por acreditar piamente que essa é assim
Óbvio, né? Se ela é o começo, conquistar a informalidade, se ela é o começo de tudo. Vou me tornar redundante, mas ela é fundamental para várias situações na nossa vida. Conquistar a informalidade é uma coisa que está muito além do que a gente acha que é simplesmente nos tornarmos próximos das pessoas. Não é só isso. Como eu falei para vocês, logo no comecinho, eu estou lançando um livro. O livro nada mais é do que o Método Cativar. E neste livro eu conto alguns episódios do que é esse Método Cativar e como isso passou na minha vida e como eu fui resgatando as coisas para hoje isso ser muito solidificado na minha cabeça, né? Saber as atitudes que eu tenho que tomar em cada fase do processo. E eu descobri que essa parte sempre foi o kickoff, sabe? Sempre foi o ponto de partida, sempre foi aquilo que eu precisei para ter as pessoas junto comigo. Então, quando a gente fala de ter amigos, quando a gente fala de sermos pessoas influentes, quando a gente fala de sermos bons líderes, quando a gente fala de pertencer a uma organização e colaborar com essa organização, eu acredito piamente que a coisa que você mais tem que ter com você são as pessoas. Porque, que me perdoem os profissionais técnicos, os profissionais que inventam as coisas maravilhosas, mas o mundo hoje da tecnologia, das criatividades, ele está ficando cada vez mais, não fácil, porque fácil não é, mas mais alcançável. Entendam a palavra alcançável? Alcançável é aquela coisa que rola, uma hora rola, porque as pessoas vão fazendo, tal, não sei o que, tem muita informação hoje, então as coisas acontecem. Agora, você ter pessoas para fazer isso acontecer é que é o grande detalhe. Por mais que você mova uma empresa toda informatizada, robotizada, tudo que pode acontecer de 100 pessoas hoje, mas as pessoas são necessárias em algum momento, elas vão ter que vir. E os grandes homens, as caras que fizeram diferença, né? As grandes pessoas, não homens, as grandes pessoas que fizeram diferença são as pessoas que têm os outros do lado dela para apoiar ela, para estar junto, para fazer acontecer. E começa com essa pequena arma, essa pequena ferramenta que você pode ter de conquistar as pessoas através da quebra da informalidade. E aí vem uma reflexão muito bacana. Provavelmente, por ter já acontecido comigo, já deve ter acontecido com você também, de você perceber o que é a formalidade para você, quando ela ocorre, o porquê que ela ocorre. Comigo se deu através de vários fatores, mas eu comecei a perceber que mediante algumas situações e diante de algumas pessoas, eu me acanhava. Eu falava, nossa senhora, esse cara é muito para mim. Parece aquele negócio que a gente fala quando a gente está na adolescência, né, que passa uma menina linda ou um menino muito bonito para as meninas, né? E a gente fala assim, nossa, isso é muito areia para o meu caminhãozinho, sabe essa expressão? É mais ou menos igual. Eu me sentia aquém das pessoas. E aí, como eu me sentia aquém das pessoas, eu falava, puxa vida, como é que eu consigo mudar isso? Por que que isso ocorre, na verdade? Não sei, assim, sabe? Acho que Deus ajuda, né, gente? Tem uma hora que só Ele mesmo, porque aconteceram algumas coisas na minha vida que me apresentaram isso. Então, assim, se a gente for pensar, né, logo lá no começo, tal, quando tudo aconteceu, comigo, olha que interessante, eu fui na casa de um amigo meu, e esse meu amigo, entendendo a história, né, esse meu amigo a gente passou assim, colegial inteiro, todo mundo junto, ele era uma família de 3 irmãos, e esses 3 irmãos a gente vivia junto, a casa dele vivia cheia de gente. A gente fazia o mesmo esporte, e ele era muito próximo meu, e ele tinha um irmão mais velho. Na época a gente tinha 15 anos, esse irmão devia ter uns 18 anos, mais ou menos. Passaram-se os anos, a gente convivia muito, era muito intenso, tá? A gente sempre estava lá brincando, tal, fazendo um monte de coisa. E aí veio a vida como ela é, né? Cada um foi fazer a sua faculdade, cada um foi fazer as suas coisas. E quando ele foi fazer a faculdade dele, eu fui fazer a minha, a gente passou acho que uns 7, 8 anos sem se ver. Um belo dia ele resolveu fazer o aniversário dele e convidou todo mundo para fazer um churrasco. E fomos lá. Quando eu cheguei na casa dele, uau, né? O cara tinha mudado de patamar,
tava bacana na vida. E principalmente o irmão dele, que era brother nosso, vivia junto com a gente, tinha alcançado uma coisa maravilhosa. O cara foi super bem sucedido, ele foi super novo, ele já era vice-presidente de uma indústria de tecnologia bilionária, indústria multinacional, tal, não sei o que lá. E quando eu cheguei lá, sabe aquela sensação que você não se sente à vontade, que você fica meio... e agora? O que eu faço? Né? Como é que eu falo? Como é que eu me porto? O que eu posso fazer e tal? E esse cara, ele foi de uma genialidade incrível, ele foi muito bacana. Ele me deu a oportunidade de começar a enxergar isso que eu estou falando para vocês. Porque a gente estava lá no meio do dia e eu meio sem saber como conversar, como falar, o que falar. E ele chegou para mim e falou assim, cara, o que você tem? Você está estranho? Cadê aquele teu jeitão, aquela tua forma, aquela tua alegria? Eu falei, não, imagina, impressão. Ele falou, não é impressão, você tá. O que é o teste? Tá meio... Aí na hora, não sei, me deu uma coragem, né? Mais uma vez, Deus ajudou. Eu falei, quer saber, eu vou te contar. Cara, eu tô me sentindo assim, sabe um cara que ficou parado e você foi muito? Então assim, eu não tô me sentindo à vontade com você porque você virou o cara, você é o cara. E olha que interessante, nessa hora ele me deu uma bronca. Ele falou, você tá maluco, cara? Eu sou o mesmo, cara. Eu sou aquele cara que você conviveu. Eu sou o cara que é amigo. Eu sou o cara que a gente fazia balada junto. Eu sou o mesmo cara, não mudou nada. E eu me flagrei pela primeira vez como a gente fica nessa submissão e acaba distanciando as pessoas. E esse dia foi incrível, porque aí depois disso a gente começou a bater papo, reviver um monte de coisa, reviver um monte de histórias engraçadas e realmente, graças a Deus, né, no caso dele, ele realmente tinha continuado sendo um cara legal. Porque tem muitos que realmente sobem no tamanco, né? Mas mesmo assim, esses que sobem no tamanco, a gente pode reviver eles através de uma proximidade. E isso começou a acontecer várias vezes na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente famosa, conheci celebridades e tal, e várias vezes eu acabava chegando perto dessas pessoas e do mesmo jeito, me acanhava, ficava tímido, ficava acanhado, falava, não é meu espaço, não sei o que falar, e por coisas extras, sempre alguém me falava, conta aquela história, fala isso, fala aquilo, eu acabava me soltando, acabava começando a ser mais eu, e quando eu era eu, as pessoas começavam a me dar espaço, a me aceitar, a falar, que legal, tal. Não é que viravam amigas, mas começavam a me dar espaço, e eu começava a conhecê-las. E aí eu comecei a perceber, atitude acima de atitude, que isso virou uma constância. Cada vez que acontecia, eu conseguia dobrar esse cabo, eu começava a quebrar esse paradigma de que eu tinha que ser menos que os outros, ou me colocar menor que eles. Só que me caiu uma ficha muito grande nessa hora. Nesse momento, eu já tinha essa empresa que eu falei, tinha 25 mil pessoas, que eu era o topo da rede, de toda da rede comercial. Então, da mesma maneira como eu, né, via essas pessoas, eu fiquei imaginando se as pessoas também não me viam. Se aquelas pessoas com quem eu interagia também não faziam isso, também não tinham esse tipo de sentimento. E eu comecei a forçar a barra para tentar quebrar isso, para tentar ajudá-las. E qual não foi a minha surpresa? Que quanto mais eu tentava ajudar, quanto mais eu tentava aproximar isso, mais as pessoas ficavam acanhadas. Eu falava, gente do céu, mas eu estou querendo me aproximar, eu estou querendo ajudar. E aí eu descobri que isso não era a ajuda que eu precisava dar para elas. O que eu precisava dar para elas, na verdade, era algum subsídio para elas se sentirem bem em estar onde estavam. O que indiretamente fizeram comigo, não de uma forma como eu caracterizei nesse método, mas de uma forma que me ajudou e que eu encontrei meu caminho. Então eu precisava ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas. Aí eu falei, uau, aí tem um negócio. E eu comecei a perceber que eu podia fazer algumas coisas, alguns toques que podiam ajudar as pessoas. E comecei a ensinar isso para o meu pessoal. Comecei a fazer eles praticarem essa atitude. Que é a primeira grande atitude, olha lá, hein? Vai a grande dica, a primeira grande dica. Eu cheguei para as pessoas e falei assim, olha, é o seguinte, você tem que ter pelo menos 5 ou 6 conhecimentos sobre alguma coisa. Aí a pessoa fala, Renato, para, né, cara?
Como é que eu vou ter 5, 6 conhecimentos de alguma coisa? Nem me passa na cabeça, eu não tenho tempo para isso. Né? Falei, não, calma. Eu não quero que você seja um expert em alguma coisa. Eu não quero que você seja um sábio em alguma coisa. Eu quero que você tenha um conhecimento. Conhecimento raso, sabe? Numa atitude de 0 a 10. Se você tiver 2 de conhecimento sobre 5, 6 assuntos, você já está bonito na fita. É que eu comecei a falar com o meu pessoal, e eles falam, poxa, mas eu não acredito nisso. Será que isso vai ser capaz de mudar esse meu jeito? Eu falei, vamos tentar, vamos praticar, vamos fazer. E o que eu comecei a passar para o pessoal? Gente, o que você pode querer saber? Sei lá, por exemplo, você sabe sobre jardinagem? Eu não. Não sei se você sabe, mas eu não sei. Mas não sei, um outro assunto. Você sabe sobre tecnologia? Você sabe sobre arte? Você sabe sobre luz? Você sabe sobre psicologia? Você sabe sobre arquitetura? Você sabe sobre esporte? Você sabe sobre viagem? Você sabe... Qual assunto você se interessa? Qual assunto que você gosta? E eu não estou pedindo para você ser um profundo conhecedor. Eu estou pedindo para que você aprenda alguma coisa sobre isso. E olha que nós temos algumas formas de aprender. Olha que legal. Você pode aprender através dos métodos mais normais, né? Tipo, estudar livros. E hoje, para estudar, você também encontra pessoas que gostam de assistir televisão, por exemplo. Invista um tempo, não em novela, mas investe em assistir esses canais fechados, que trazem um monte de informações legais, tem várias coisas bacanas, tem programas seriados sobre coisas bacanas. Você pode aprender se divertindo. Você pode aprender através, e esse eu adoro, através de pessoas que são próximas suas. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu tenho uma cunhada que é arquiteta. Sempre que eu estou com ela, eu dou uma cutucadinha, sabe? Eu falo alguma coisa que ela adora o assunto. Aí quando eu falo alguma coisa, ela e começa a falar sobre isso. E ela adora falar sobre isso, ela me ensina muito. Eu me beneficio, ela se beneficia, e eu fico sabendo de coisas legais para comentar rasamente sobre arquitetura. Toda vez que eu encontro com ela, eu dou uma olhadinha, dou uma cutucada, ela fala alguma coisa, eu preencho um pouquinho mais do que eu sei de arquitetura. E quando eu posso, eu dou uma outra folheada sobre isso para também interagir com ela. E olha que interessante, é um assunto que eu já sei falar algumas coisinhas. E assim pode ser com vários assuntos. Eu tinha um participante meu que ensinou uma técnica que eu achei fantástica. Ele falou, Renato, se você abrir todo dia o jornal, e olha que hoje a gente recebe jornal pela internet, recebe jornal por tudo quanto é canto, né? Mas vamos pensar no jornalzão mesmo. Se você abrir e ler todas as manchetes de um jornal, cara, você já sabe vários assuntos que estão rolando. E, gente, vamos combinar uma coisa, né? A maioria das pessoas comentam sempre sobre os mesmos assuntos. Se você chegar numa roda de trabalho, eles vão estar falando de problema de política, ou seja lá o que está acontecendo, ou esporte, alguma coisa. Se você mudar isso, for numa festinha, vai estar a mesma coisa. Se você for falar com os seus líderes, vão estar falando a mesma coisa, os liderados a mesma coisa, porque as pessoas interagem sobre certos assuntos. Então, se tiver algum assunto desse que você ainda gostou de ler a manchete, se aprofunda na matéria, vai lá e lê a matéria. Cara, de uma hora para outra, você vira um cara que sabe falar sobre aquilo. E as pessoas começam a te ouvir. E é muito legal, porque você ouve, você fala o suficiente para... E aí vem o segundo toque. Você não tem que ser um defensor daquela matéria. Você tem que saber o suficiente para falar para a pessoa que ela vai falar parte do assunto. Lembra aquela história que eu dei do exemplo? Estão 3 pessoas, chega um e tal. E é normal, gente. É normal chegar alguém, comentar sobre um assunto, você incentivar a pessoa a falar, a pessoa fala um monte sobre aquilo, quando ela vai embora, ela vira para os outros e fala assim, gente, conheci um cara sensacional. Ele, nossa, uma amizade que pintou assim, sabe? Uma cara muito bacana. Por que eu sou bacana? Por que a pessoa é bacana? Porque ela falou a maioria do tempo, não fui eu. Ela quer falar, ela quer mostrar que sabe. E se você der entrada no assunto, ela vai se maravilhar, ela vai adorar. E olha que bacana. A gente está falando disso, parece que é um movimento só social. Não é. Isso é para amigos, para liderados, para líderes, para pessoas que você quer influenciar. Serve para todo o tempo e para todo mundo. Porque as pessoas querem interagir. Elas só não sabem como. Você não quer interagir? Você não estava vendo isso aqui. Se você quer, as outras também querem. Eles não sabem o caminho. Então você pode dar o caminho. Ajude eles. Saiba falar de assuntos que eles falam. E quando você começa a fazer isso, você cai nessa maravilha que é a tal da sinergia. Você ganha sinergia com as pessoas. E a sinergia propicia que você quebre a formalidade. Você passa do grau daquela
daquelas coisas que você, ai, será que eu falo, será que eu não falo? Porque a formalidade é essa casca que a gente reveste uns aos outros, que a gente não pode estar próximo. E quando a gente quebra isso, fica fácil. E fica fácil para tudo. Pega uma relação, por exemplo, de equipe, de liderados, de líderes. Você está no dia a dia, quantas vezes fica mais difícil você falar um não para a pessoa? E até um sim. Gente, entre pessoas que não têm formalidade, o sim vem mais rápido. Ah, mas, né, bobagem, isso não é, ganha agilidade. O processo hoje é rápido, o sim vem fácil. O não é de uma forma que acontece. Você não ouve, não? Eu ouço um monte. Você não ouve? Eu ouço. Todo mundo ouve. Você tem que estar preparado para o não. Agora, o não com informalidade, ou seja, com a quebra da formalidade, ele é um não flexível. Ele te dá liberdade de falar. Lembra quando eu falei lá das objeções? É um processo que vai chegar lá, então você vai ter muito mais facilidade para falar sobre as suas objeções. Você vai ter facilidade para quebrar objeções, para trocar ideia, para saber mais a fundo como é que você quebra as objeções. E isso você consegue com a informalidade. O grande lance é você saber que você não pode passar desse limite. O que é passar do limite, Renato? É o seguinte, é que a maioria das pessoas, quando quebram essa dificuldade, essa formalidade, elas começam a invadir a pessoa. Elas começam a criar a intimidade. E a informalidade não tem nada a ver com a intimidade. Porque a intimidade, ela acaba fazendo com que você muitas vezes seja inconveniente. Você passa a ser aquele cara desagradável. E muitas vezes a gente comete esse erro, gente. A gente acelera, fala, cara é brother, posso falar o que eu quero, tal, não sei o que lá. Não, você tem limite. E é bom que tenha limite. É bom que você se conscientize disso. E um toquezinho esperto para você conseguir manter esse limite é lembrar do que nossos avós, nossos pais, sempre ensinaram pra gente. Olha lá, coisa boba, hein? Mas funciona que é uma maravilha. Sabe o que você tem que lembrar? De 3 expressões maravilhosas, que a gente nunca deve esquecer na nossa vida. 3 expressõezinhas que fazem a gente voltar para o lugar correto. Olha que simples. É simplesmente manter-se falando, por favor, muito obrigado e dá licença. Minha avó já falava isso, sua avó já falava isso, meu pai e minha mãe já falavam isso, seu pai e sua mãe já falavam isso. E olha que funciona, porque quando você se vê obrigado a falar isso internamente lá, você fala e você mantém um critério, você mantém uma postura que é de uma pessoa educada. E olha que as pessoas vão investir em você e vão falar assim, para com esse negócio, bobagem. Não pare. Elas falam isso da boca para fora, porque elas querem isso, elas gostam disso. Elas se sentem homenageadas quando você é uma pessoa educada. Seja educado nos atos, nas formas e nessas 3 expressões. Vai fazer com que as pessoas sempre saibam que você já identificou que vocês não são formais um com o outro. Mas você não quer invadir a intimidade dela, você respeita o espaço dela. E esse respeito de espaço faz com que ela se sinta cada vez mais à vontade com você, que ela se sinta cada vez mais próxima de você. Por incrível que pareça, essa postura sua de um parecer distante é uma forma de fazer com que a pessoa se aproxime mais, porque ela cria confiança, ela se sente à vontade, porque você não é o abusado, você não é engraçadinho. Aliás, gente, também outro erro. Gente que começa a criar a informalidade tem a mania de querer ser engraçado. E ó, engraçadinho, bobo da corte, dura pouco. As pessoas não gostam muito. Ela é igual naquele momento, mas depois cansa. Ô, mala, né? Peça para essa pessoa ficar na dele. Vocês já viram isso? Então, manter esse grau de não é da formalidade, né, mas da postura educada, ajuda muito a esse momento da informalidade, porque você está crescendo no relacionamento. Gente, como eu falei, eu queria falar bem de um primeiro passo. Se eu fosse falar de todos, a gente ia ficar muito tempo aqui. Mas esse primeiro passo, como tudo na vida, né, gente?
É um primeiro passo para acontecer, é um primeiro passo para ir adiante, é um primeiro passo para que a coisa comece a se tornar verdadeira, para que o processo engaje, para que você comece a ter uma forma de enxergar e ser enxergado diferente também. É para que seu líder, é para que seu liderado, afinal a gente lidera na linha ascendente e descendente, né? Para que as pessoas que você influencia ou quer ser influenciado, para que todo mundo que convive com você entenda que você está num processo diferente. Entenda que você tem a capacidade de ser uma pessoa convivível, se é que existe esse termo, não sei, mas que seja uma pessoa perto dos outros. Você é aconchegante, né? Você é a pessoa que as pessoas querem ter por perto. Você não é mais aquele tímido que tem que ficar de canto. Esse é o primeiro passo. Caprichem nele, sabe? Dediquem um espaço para essa quebra de formalidade. Não é fácil, não é fácil, é difícil. Ninguém falou que é fácil, mas é simples. Ele está na simplicidade, ok? E, gente, mais uma vez, quando a gente começa um método, quando a gente começa uma ideia, quando a gente começa uma forma de entender o que é cativar as pessoas, a gente tem que começar de uma maneira que as pessoas vão sentindo que você não está invadindo. E esta forma que eu passei para vocês, ela é muito carinhosa, ela é muito fácil das pessoas te aceitarem. Gostaria muito, muito de agradecer mais uma vez a paciência de vocês estarem comigo até esse momento, né? Estamos já falando há um bom tempo. Gostaria de ter muito mais tempo. Quem sabe a gente se encontra em outros lugares. Tomara que sim. E faço votos que, assim como os outros, né? As outras tantas palestras que estão tendo, que eu assisti também algumas, nossos assuntos bárbaros, maravilhosos. Espero que vocês usufruam disso. Coloquem isso em prática. Não fica só naquela de, ouvi, bacana, talvez eu faça. Não. Tenta isso que vocês ouviram nessa minha palestra, tenta o que vocês estão ouvindo nas outras, mas tenta, não fica parado. O maior problema do ser humano é que ele não tenta fazer. Então tente, sabe? Tente ser diferente, tente fazer a diferença nesse mundo que hoje parece tão diferente, mas é tudo tão igual. E a diferença mesmo, eu sempre repito isso com fervor no coração, a diferença está em ser gente, está em saber lidar com as pessoas, gostar das pessoas. Por isso que esse primeiro passo é tão importante. Quebre a formalidade. Vá com tudo quebrando a formalidade, que você vai se tornar uma pessoa muito, mas muito mais influente, um melhor líder, um melhor amigo, uma melhor pessoa para que os outros consigam conviver. Um abraço forte, como eu sempre digo, um grande abraço forte de vocês e vamos em frente, a gente se encontra por aí. Prazerzaço. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.